Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler do 33 até o 36. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos agradecidos ao Senhor, Pai, por estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, para bendizermos e exaltarmos o Teu santo nome. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, Senhor, de Te adorar, de Te servir, Deus, aqui nesse local, ao lado desses irmãos queridos, irmãos amados, Senhor. Que graça, Deus, que privilégio é para nós ter essa oportunidade. Que o Senhor, Deus, continue nos abençoando nesse momento, Senhor, onde a Tua palavra será exposta. Que por meio do Teu Santo Espírito, Pai, nós sejamos instruídos, Deus, ensinados pelo Teu Evangelho. Que o Senhor toque, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, para nós compreendermos as verdades expostas aqui na Tua palavra, mas para também, Senhor, nós conseguirmos praticar aquilo que a Tua palavra exige de nós no nosso dia a dia, nas nossas vidas, Senhor. Esse é o nosso objetivo, Senhor, Te servir melhor, prestar melhor culto ao Senhor, ter uma vida inteira, Senhor, de entrega ao Senhor por meio da condução da Tua santa palavra. Então nos ajude nesse momento, Senhor. Que onde a Tua palavra, Senhor, falar aos nossos corações, nos exortando, que o Senhor nos dê força para corrigir, para consertar, Senhor. Onde a Tua palavra nos consolar, Deus, que o Senhor abra o nosso coração para receber esse consolo que vem do Senhor, Pai. Onde a Tua palavra vier nos ensinar, Deus, que o Senhor nos torne aptos para absorver esse ensinamento, Senhor. E mais uma vez, praticarmos tudo o que aprendemos da Tua palavra em nossas vidas. Abençoe as crianças que vão ter o tempo delas ali também, Senhor, sendo instruídas pela Tua palavra. Elas possam também, Senhor, aprender mais de Ti, conhecer mais o Senhor, por meio do Evangelho, por meio da palavra do Senhor que é ensinada a elas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na semana passada, nós vimos os perigos da incredulidade. Nessa parte do Evangelho de Lucas, onde Lucas, então, ele descreve alguns confrontos que Jesus está tendo com o povo, com alguns líderes ali, religiosos e tudo mais. A gente sempre tem essa mescla, né? Nunca é só o povo, geralmente é o povo influenciado pelos líderes religiosos, fariseus, saduceus, os mestres da lei ali. Mas nós vimos Jesus, então, confrontando o povo por causa da incredulidade deles. Nós vimos que o povo escondia a sua incredulidade atrás daquela ideia de necessitar, então, de sinais vindo dos céus, o que foi completamente reprovado pelo Senhor Jesus. A gente também pôde ver na semana passada que a incredulidade ela tem diversas faces, né? A gente teve a oportunidade de entender que não é simplesmente não crer em Deus, não crer na existência de Deus, algo desse tipo, mas nós não acatarmos e nem aceitarmos a vontade de Deus para a nossa vida é também um tipo de incredulidade, e é talvez o tipo de incredulidade mais perigoso, pensando no ponto de vista nosso cristão, porque a gente fica naquela, assim, eu creio em Deus já, então incredulidade não é uma coisa que pega em mim, não é um problema que eu tenho. E, na verdade, a Bíblia nos adverte que não estar satisfeito com a vontade de Deus na nossa vida é também um tipo de incredulidade. E hoje nós vamos dar sequência ainda nesse mesmo tema, ainda dentro dessa mesma ideia, que é ver mais uma fala de Jesus contra a incredulidade, e nós vamos ver aqui também o que a Bíblia
exige de nós, enquanto cristãos, aqueles que receberam, então, a luz do Evangelho. É isso que nós vamos ver hoje. Nessa parte, nessa perícope que a gente leu, nesse texto, né, Jesus começa, então, expondo, ou melhor, começa não, né? Ele dá sequência na exposição da incredulidade daquelas pessoas por meio de uma metáfora. E a metáfora que ele usa aqui, a comparação, a ilustração que ele usa é a ideia da luz, da iluminação. E é uma coisa muito fácil de entender, né? É uma coisa muito fácil de entender, por quê? Porque é algo muito natural do nosso convívio, do nosso dia a dia. Todos nós conhecemos como que a luz funciona. E por ser algo tão prático assim, e não só nós, mas todo o povo da época de Jesus, a audiência de Jesus, sempre foi muito claro na mente das pessoas que para você iluminar um lugar, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a luz e colocar a luz no alto, né? O sol e a lua estão aí para comprovar isso para a gente, né? E a gente vê essa ilustração, então, da luz sendo utilizada repetidamente na Escritura Sagrada para ensinar grandes verdades teológicas. O Salmo 27, por exemplo, Salmo 27, versículo 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Olha a ideia do Senhor, então, como luz, como salvação. Salmo 119, versículo 105, aquele texto também bem conhecido da gente, né? A gente vê isso aqui, enfim, para-choque de caminhão, tema de congresso, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, mostrando então que a palavra de Deus ela traz luz, ela ilumina, ela traz claridade, né? João capítulo 8, versículo 12, o Senhor Jesus agora, olha o que ele diz. De novo Jesus falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, constantemente, a gente passou aqui por texto do Antigo Testamento, texto do Novo Testamento, usando essa metáfora, essa ilustração da luz para explicar verdades teológicas. E aí, vamos lá. Vamos pensar isso daqui, então, do ponto de vista prático, né? Quando você entra num local como esse, você percebe, então, que a luz ela precisa estar no alto. Faz sentido algum a gente pegar essas lâmpadas aqui e colocar elas embaixo das cadeiras. Imagina. Que ideia maravilhosa, né? A gente vira aqui, então, vamos colocar aqui, instalar essas lâmpadas aqui embaixo das cadeiras, ou atrás daquela cortina, colocar uma embaixo do teclado ali do Rafa e tal. Não faz sentido algum. Quando a gente estava, preparando o salão aqui para a gente inaugurar, né, o nosso novo templo, né? Nosso novo templo, que agora tem altar, né? Vocês acharam que eu ia deixar passar essa? Tá perdoada, viu, Isabel? Mas quando a gente estava arrumando as coisas aqui, irmãos, a gente viu a necessidade de melhorar a iluminação aqui para o salão, para a filmagem e tudo mais. E o que a gente fez? A gente optou, então, por colocar mais luz. Colocar mais luz. A gente fez o quê? Colocamos essas luzes aqui, ó, mais à frente, em cima, no alto. Se a gente colocasse essas luzes, imagina que a gente vê a necessidade de mais iluminação. Aí pega essa lâmpada e coloca atrás da coluna. Faria sentido? Nenhum, né? E, como eu falei, o sol também é esse grande exemplo, esse grande ensinamento para a gente, a sua posição, para mostrar para a gente, então, o quê? Luz tem que estar em cima. É exatamente isso que Jesus está falando. Olha o versículo 33. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. O que Jesus está dizendo, então? A luz não pode ficar escondida, ela fica no alto. Mas tá, o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com a questão da incredulidade que Jesus está mencionando e combatendo aqui no texto que a gente leu? Se a gente voltar lá atrás, Lucas 11:16, a gente vai lembrar que o povo
pediu sinais a Jesus. Olha o que diz o texto. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal vindo do céu. Vamos relembrar esse contexto aqui. Jesus tinha acabado de expulsar um demônio. Ele tinha acabado de fazer ali um exorcismo, libertado um homem ali que estava há tanto tempo preso, oprimido por Satanás. As pessoas, quando viram isso, fizeram o quê? Acusaram Jesus de expulsar o demônio pelo espírito de Beelzebu. Insistentemente, eles faziam questão de se recusar a acreditar, a crer no que Jesus estava dizendo. Eles seguiram constantemente com essa relutância. E aí, depois desse exemplo, então, depois desse contexto, de comparar Jesus, então, a um demônio, Jesus faz o quê? Jesus conta uma parábola para mostrar que a atitude daquelas pessoas, religiosos. Lembra, Jesus não está lá na Babilônia pregando por meio de pagãos. Ele não está na Grécia, ele não está em Roma, ele está em Jerusalém. Ele está pregando diante do povo que é considerado o povo de Deus, o povo que recebeu a revelação de Deus, tem a lei de Deus, povo de onde vieram os profetas, os patriarcas e tudo mais, que aguardavam então insistentemente o Messias, aguardavam ansiosamente, o Messias. Jesus chegou, Jesus é esse Messias, Jesus está pregando, Jesus está ensinando, e eles estão falando o quê? Não, nós queremos ver então sinais. Faça sinais, faça sinais. Ou seja, Jesus com essa metáfora está dizendo para eles o seguinte, olha, eu sou a luz. E cheguei, e estou aqui diante de vocês. E essa luz, então, que sou eu, cheguei, estou em local de evidência. Jesus não estava escondido, Jesus não estava pregando, sei lá, nos guetos, Jesus não estava pregando nas tabernas lá, escondido. Não, ele estava pregando, ele era conhecido. Ele enviou os seus apóstolos para pregar também nas praças, nas cidades, irem de cidade em cidade. Ou seja, a luz está brilhando, está irradiando luz naquele meio de trevas. E as pessoas estão fazendo o quê? Ah, nós queremos ver sinais. Aí nós vamos acreditar. Ah, olha, se o senhor fizer da maneira como a gente quer que seja feito, aí a gente acredita. Ou seja, irmãos, eles são incrédulos. Eles são incrédulos. Eles estão usando isso como desculpa para esconder a sua incredulidade. Por quê? Porque, de novo, Cristo é a luz. Ele veio para acabar com as trevas, ele veio para resolver o problema do pecado, ele veio para resolver o problema da rebeldia, do descaso, do desprezo do ser humano contra Deus. E ele está ali diante daquelas pessoas. Elas não podem nunca dizer assim, nós não sabíamos, nós nunca ouvimos. Jesus está ali pregando. Lembra do texto da semana passada? Essa geração é uma geração perversa. Por quê? Não criam. Não era por falta de evidências, não criam. Estão comparando Jesus com o demônio, irmãos. Estão, nós queremos sinais. Estão fazendo pegadinhas com Jesus, estão preocupados em estar nos locais que Jesus está pregando, então, não para aprender, não para ouvir, mas para ficar fazendo teste com Jesus. Olha, essa moedinha aqui, é lícito dar o imposto ou não? Senhor, uma mulher, então, ela casou, aí morreu um marido, morreu outro, na ressurreição, vai ser mulher de quem? Sabe, umas coisas bestas, Jesus ensinando, Jesus falando, arrependei-vos, crede no Evangelho, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, e eles estão ali, preocupados com coisas secundárias. Sábado, os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, que coisa. E tudo isso, irmãos, todas essas ações revelam a incredulidade no coração dessas pessoas. E Jesus usa, então, essa postura deles para, metaforicamente, dizer que ele é a luz, que está, então, ali diante deles, e o que eles estão fazendo com essa luz? Eles estão obscurecendo essa luz. Eles estão pegando essa luz que está irradiando ali diante deles e estão escondendo ela. Estão abafando ela cada vez mais. Mas aí, alguém pode pensar assim, mas pastor, e a soberania divina? Nós cremos na soberania divina, nós cremos no poder de Jesus, ninguém pode esconder Jesus. E eu concordo plenamente com você, concordo plenamente. Mas sabe, irmãos, a mesma Bíblia que fala pra gente, que ensina pra gente sobre soberania divina, que ensina pra gente sobre a eleição,
que ensina para a gente sobre graça irresistível é a mesma Bíblia que ensina para nós sobre a responsabilidade do homem. E se a gente não tiver essas duas questões em equilíbrio, como a Bíblia tem, nós vamos entrar em algum problema. Se você enfatizar demais a ideia da responsabilidade do homem, da ação, da resposta do homem, você vai cair naquilo que é conhecido, então, como arminianismo, ou semi-pelagianismo, ou outros ismos desses aí tão piores um quanto o outro. Se você cair no polo oposto, que é evidenciar a soberania divina e tal, aquela coisa toda, eleição e tudo mais, você vai cair num calvinismo extremo. Você vai cair numa ideia desequilibrada de que o homem, então, não tem responsabilidade nenhuma, de que o homem, então, enfim, ele é uma espécie de fantoche, de que o homem, então, ele é uma espécie de robô e qualquer coisa que ele fizer não vai mudar nada, então ele não tem que fazer nada e tudo mais. Aí, a consequência vai ser depois você estar, então, dizendo, não precisa orar mais, não precisa evangelizar mais, não precisa fazer mais nada disso, porque, enfim, Deus é soberano e tal, aquela coisa toda. A Bíblia não trabalha com essas coisas de forma desequilibrada. A Bíblia trabalha com isso equilibrado. Deus é soberano, a salvação é por meio da fé, a graça de Deus por meio da fé, mas ela é por meio da eleição. Deus elege aqueles que vão ser salvos, mas ao mesmo tempo a Bíblia mostra que o ser humano é responsável. E é nesse ponto de falar sobre a responsabilidade daquelas pessoas que Jesus está usando, então, essas ilustrações para dizer o quê? Vocês estão negando a fé, vocês estão se negando a acreditar, vocês estão insistindo em permanecer na incredulidade do coração de vocês. E isso é o mesmo, então, que pegar essa luz que está diante de vocês e abafá-la e escondê-la. E sabe, irmãos, a Bíblia diz para a gente que a gente deve crer no Evangelho. Perceba o seguinte, toda mensagem bíblica para nós é uma mensagem que enfatiza aquilo que nós devemos fazer. Quando a Bíblia enfatiza para a gente aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus vai fazer, a Bíblia traz isso num contexto para nos consolar, para reforçar a nossa fé, para nos fazer descansar em Deus e não desesperar. Mas, do ponto de vista ativo, a Bíblia sempre nos chama a responsabilidade e sempre diz, faça. Então a Bíblia nos manda orar, orai sem cessar. A Bíblia fala para a gente sobre santidade e joga isso para nós, buscai a santidade. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. É sempre enfatizando o quê? O nosso papel. E eu não estou dizendo aqui que a salvação ela acontece, então, numa espécie de parceria, né? Onde Deus cumpre a parte dele, aí a gente cumpre a nossa. Aí sim, quando Deus está cumprindo a parte dele, nós estamos cumprindo a nossa, aí acontece a salvação. De forma nenhuma. De forma nenhuma. É Deus que faz, é Deus que age. Mas quando Deus faz e Deus age, aqueles então em quem Deus fez e agiu vão responder da forma como a Bíblia exige que a gente responda. E é por isso então que a Bíblia vem e diz para a gente, faça, haja, preocupe-se com aquilo que é o seu papel, a sua preocupação, a nossa preocupação deve ser o que então? Fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. E aí alguns exemplos da Bíblia, às vezes passam desapercebidos por nós, né? Porque, enfim, é aquela ideia que eu venho repetindo sempre. A gente, às vezes, perde muito da palavra de Deus por presumir que a gente já conhece o texto, né? Eu já conheço isso daí e tal. Ah, nossa, história de Jonas, aquela coisa eu já conheço, desde pequeno, escola dominical, aquele negócio todo. Mas veja, irmãos, essas histórias mostram pra gente exatamente essa necessidade dessa responsabilidade, dessa ação. A história de Jonas é essa. Deus falou, vai, não vou. Vai, não vou. Vai. E foi. Foi. O peixe veio, né, soltou ele na terra e ele foi. O que a Bíblia está dizendo ali então? Olha, Jonas pôde resistir à vontade de Deus? Não. A Bíblia só está dizendo, olha, a vontade de Deus se cumpre.
mas nós temos que fazer aquilo que ele exige que a gente faça. E esse é o ponto. Mas aí, voltando aqui, veja bem, o que está acontecendo, então, com essa ideia de responsabilidade humana naquelas pessoas? Elas estão, então, repito, diante da luz, e ao invés de crer na luz, estão escondendo a luz de Cristo para que essa luz não brilhe nos seus corações. Na verdade, aquelas pessoas, irmãos, eles tinham pavor à mensagem do Evangelho. Eles não queriam o que Cristo veio trazer. Eles queriam permanecer na sua religiosidade, no seu legalismo, nos seus costumes inúteis. E, para manter isso, eles foram até as últimas consequências e crucificaram o Senhor Jesus. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem que Jesus veio pregar, não era a mensagem que eles queriam ouvir. Não era a mensagem que eles estavam esperando. Irmãos, isso é válido até hoje. Essa realidade, ela é realidade até hoje. Veja bem, nós cremos em Jesus. E ao crer em Jesus, então, nós aceitamos essa luz. Nós recebemos essa luz. E essa luz de Jesus, por meio do Evangelho, iluminou o nosso coração. E aí, ela foi colocada no alto, sabe? Nesse cômodo que é o nosso coração, que é o nosso ser, essa luz, quando veio até nós por meio do Evangelho, foi colocada lá no alto. Mas sabe o que acontece? Essa luz, ela ilumina tudo. Abrange todas as coisas. E, irmãos, isso começa a incomodar. Sabe por quê? Porque tem coisas nesse cômodo do nosso coração que a gente não quer que seja iluminado, a gente quer manter escondido. Não é tão interessante assim iluminar certas coisas. Por exemplo, quando você veio a Cristo, a luz do Evangelho veio sobre a sua vida e iluminou todo o seu coração, inclusive aquele cantinho onde estava oculto o orgulho. E aí o que a pessoa faz? Ao invés de orar, pedir ao Senhor ajuda, perdão, e pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a me livrar desse mal que está aqui no fundo do meu coração, é mais cômodo fazer o quê? Pegar essa luz que está lá no alto e descer ela um pouquinho, direcionar ela um pouquinho, sabe? Mudar o facho um pouquinho dela ali, para que aquele cantinho onde aquele orgulho nosso está escondido, ele continue ali escondido. É igual aquele cômodo na sua casa, aquele quarto da sua casa, que tipo assim, chega uma visita inesperada, e o que você faz? Você joga tudo, sabe? Às vezes está meio bagunçado, você pega as coisas tudo, joga lá e fecha a porta. Fecha. É isso que a gente faz, é isso que acontece espiritualmente. A luz do Evangelho começa a brilhar, e quando ela começa então a iluminar as sujeiras, as coisas quebradas, as coisas então deformadas que tem ali dentro, a gente faz o quê? Ao invés da gente falar assim, Senhor, me ajuda a consertar isso aqui então, me ajuda a me livrar disso aqui então, a gente esconde num cantinho, pega o facho de luz que está iluminando aquilo ali e tenta ficar virando ele para o outro lado. Essa luz, às vezes, ela vem e ilumina, por exemplo, irmãos, todo tipo de infidelidade que existe no nosso coração. Sabe, isso aqui principalmente para nós homens. Aquela passeada na rua e aquela olhadinha assim, que sabe, que não arranca pedaço de ninguém, né? Só uma olhadinha. E o Evangelho vem como uma luz, como um facho potente, pesado em cima daquilo. E a gente faz o quê? Ao invés da gente se arrepender, irmão, sabe? Dessa praga ruim dos infernos, mudar de postura, pedir ao Senhor misericórdia, pedir ajuda, a gente faz o quê? Vamos diminuir um pouquinho mais a luz. Está iluminando demais. Está começando a iluminar coisa que não deve. Vamos diminuir. E óbvio, já ficou claro aqui que diminuir a luz é o quê? É uma metáfora para falar, então, desses pecados de estimação que a gente nutre no nosso coração. Nutre mesmo, no sentido de nutrientes, de alimentação. E que a gente não quer que o Senhor resolva. No caso da geração de Jesus, da época de Jesus, o problema deles era uma incredulidade escancarada. Na nossa época, são várias coisas. Por exemplo, é aquela mentirinha que a pessoa gosta de contar, que acha necessário contar em alguns contextos e tal, e pensa, isso daqui não vai ter problema nenhum.
É só ainda vem uma piadinha, junto. Eu não estou mentindo, eu estou omitindo, né? Veja o que a Bíblia diz sobre isso, João 8,44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está aqui confrontando, então, algumas pessoas ali que estavam se recusando a crer nele, mais um contexto de incredulidade, e eles estão se achando que são assim, sabe? Não, nós somos descendentes de Abraão, nós somos o povo escolhido, nós temos Deus como nosso pai. Jesus está dizendo, não, senhor, o pai de vocês é o diabo. Por quê? Porque ele é o pai da mentira, e vocês estão imersos na mentira. Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Olha as orientações que a Bíblia nos dá, então, em relação à questão da mentira. Além da mentira, vou repetir, aquela questão do orgulho, né? Falei do orgulho. Orgulho, aquele sentimento de superioridade em relação às outras pessoas, que às vezes vem no nosso coração, sabe? E às vezes ele não só vem e bate lá do lado de fora, mas às vezes quando a gente percebe, ele está lá dentro, escondido em algum cantinho ali. E a gente faz o quê? Vai alimentando. Daí ele ali joga ali uma comidinha e tal, e vai deixando ele ficar mais forte e crescendo. E olha o que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago nos instrui dizendo, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É a palavra de Deus nos instruindo, então, sobre essa questão. Ou, além da mentira, do orgulho, vem também a falta de perdão. A ideia de que eu não preciso pedir perdão. Ou eu não preciso perdoar, né? A gente já passou por uma exposição aqui específica sobre isso, mas é sempre bom voltar. Irmãos, se tem uma das áreas que a gente mais tem dificuldade é essa aqui. Pedir perdão. Porque pedir perdão é uma ação que vai totalmente na contramão daquilo que o nosso coração daquilo que é confortável para o nosso coração. É confortável para o nosso coração se manter ali, ou até mesmo se afastar, sabe? Para quê? Para que não precise haver, então, esse confronto, para que eu chegue, então, e seja necessário pedir perdão. Perdoar também não é fácil. Já viu aquela ideia assim? Eu perdoo, mas eu não quero contato mais. Perdoo, mas não quero contato mais. Não quero a pessoa perto de mim e tudo mais. Irmãos, vamos transferir isso aqui para Deus, então? Você peca e fala assim, Deus, me perdoa. Aí Deus diz assim, te perdoo, mas não quero contato mais. Não quero ficar próximo mais. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Olha o que Paulo ensina àquela igreja. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O que está acontecendo aqui? É o Evangelho, então, com o seu facho de luz nessas questões, nessas áreas da nossa vida. É a Bíblia, então, nos dando a receita de como agir, de como fazer. Isso é o que, então? É o Evangelho iluminando. É o facho de luz de Cristo, que veio, que se colocou num local alto e está mostrando, olha, tem uma sujeirinha ali, tem que limpar. Tem um problema aqui, tem que resolver. Tem um negócio quebrado aqui, tem que consertar. Tem uma deformidade aqui, tem que remodular essa questão aqui para ficar bonito de novo. É o Evangelho fazendo isso, é o Evangelho mostrando. Mais um ponto. Outra sujeirinha que fica.
falta de arrependimento. Irmãos, isso daqui também é algo que nos acompanha mais do que a gente gostaria de, reconhecer. Porque veja, quando nós viemos a Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Conversão é isso. Me arrependi. Creio em Jesus. Creio em Jesus. Entendo que Jesus, então, é o meu único suficiente Salvador e tal. Mas veja, conversão é uma coisa que ela acontece em duas etapas. A primeira etapa é nesse primeiro momento, então, que você se converte. E é óbvio, irmãos, que isso daqui é uma figura de linguagem, né? Entendam o que eu estou dizendo. E depois o que acontece? Diariamente, constantemente, a gente precisa continuar fazendo o quê? Nos voltando para Deus. Por quê? Porque diariamente, constantemente, a gente continua pecando. E a gente precisa, então, quando a palavra de Deus, então, ilumina esse pecado, clareia esse pecado diante de nós, a gente precisa fazer o quê? Nos arrependermos disso. Não existe aquela ideia assim, eu já me converti lá no dia tal, no ano tal, no dia tal, ano tal, tal horário, eu fui batizado, então agora as coisas acontecem como se fosse débito automático, né? O perdão acontece como se fosse um débito automático. Está lá no depósito na minha conta, quando bate o boleto lá, pronto, acabou, resolvido. Não, irmãos. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos constrange a continuamente reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos os nossos pecados, reconhecermos os nossos erros, nos voltarmos para Deus em arrependimento. Nos voltarmos para Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, me perdoe. Olha o que o Senhor diz por meio do profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 18. Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, a casa de Israel. Diz o Senhor Deus, convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Olha, irmãos, o peso disso daqui. Convertam-se e vivam. Esse texto está sendo falado para quem? Nação de Israel, que é povo de Deus. Deus está, então, se dirigindo ao seu povo, está dizendo o quê? Convertam-se. Por quê? Porque povo de Deus também peca. Antes você não era povo, como a Bíblia diz, mas depois você se torna povo de Deus, então. E quando você se torna povo de Deus, você também peca. E você precisa fazer o que, então? Arrependimento. E a grande dificuldade, irmãos, que a gente tem, nós crentes temos essa grande dificuldade, que é entender que a vida cristã, ela é uma vida de autoanálise diária. Diária. Todas essas coisas que eu citei aqui, eu poderia citar muito mais. Estão presentes nas nossas vidas. Irmãos, esses pecados não arrependidos, essas sujeirinhas escondidas do dia a dia, elas vão minando a nossa fé, sabe? Elas vão fazendo a luz de Cristo minguar no nosso coração. E daí um tempo, a pessoa está tão imersa no pecado, ela está tão afundada no pecado, que a luz, que antes então estava lá no alto, estava iluminando tudo, estava mostrando tudo, agora está escondida, debaixo da cama, escondida dentro do guarda-roupa. Por quê? Porque a pessoa, ela foi cada vez mais, ao invés de consertar aquelas coisas que a luz estava iluminando, ela foi abafando a luz, abafando a luz, abafando a luz. Até chegar ao ponto que a pessoa está tão cega, mas tão cega, que ela não consegue perceber que não tem luz nenhuma ali mais, há muito tempo.
Veja Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Vou repetir. É mais um profeta usado para profetizar a palavra de Deus para o povo de Deus. E o texto está dizendo que então, versículo 2, as iniquidades do povo de Deus fazem separação entre esse povo e Deus. E os pecados que o povo de Deus constantemente comete e não se arrepende e não se volta para Deus, eles fazem o quê? Eles levam o Senhor a esconder o rosto de nós. O que é esconder o rosto, irmãos? É um contraste com o versículo anterior. O versículo 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido do Senhor não está surdo. Mas os nossos pecados fazem o quê? Com que Deus esconda o seu rosto de nós. Com que Deus não esteja, então, aparente, presente, disposto. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Por isso que a Bíblia nos adverte tanto, então, sobre a santidade. Santidade, irmãos, é esse buscar diário de conformar a nossa vida, então, à palavra de Deus e à vontade de Deus. Santificação é a manutenção diária da nossa fé, onde os pequenos atos, aquelas coisinhas então bobas que a gente pensa que isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, onde esses pequenos atos, então, eles vão sendo expostos e vão sendo tratados. É por isso que a gente precisa buscar essa santificação constantemente, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Agora, vamos voltar lá para Lucas para a gente ver como que Jesus expõe isso mais detalhadamente por meio da metáfora que ele está usando. Versículo 34, olha o que diz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Interessante que Jesus expande um pouco aqui a ilustração, então, mostrando que o quê? Os nossos olhos, eles são o receptor de luz do nosso corpo. É por meio deles que nós enxergamos tudo à nossa volta. Impressionante o olho humano, irmãos. É como que, enfim, ele vai se adequando, né? Como que ele vai se adequando, como que o nosso olho mesmo vai controlando o tanto de luz que entra, né? Você chega num local escuro, ele se expande, chega num local claro, ele se fecha e tal, tudo para ir fazendo esse controle. E Jesus está utilizando esse mesmo exemplo para dizer, olhos bons, olhos saudáveis, então, fazem com que a luz adequada entre. Fazem, então, com que essa luz, então, ela ilumine de forma adequada. Olhos maus, então, olhos enfermos, olhos doentes, eles não cumprem o seu papel e mantêm o corpo, então, em trevas. Perceba, é por meio dos olhos que nós conseguimos compreender tudo à nossa volta. Todo o corpo é beneficiado com os nossos olhos saudáveis. Seus pés conseguem, então, pisar com segurança, se você está enxergando bem. Suas mãos conseguem enxergar ali e pegar as coisas com segurança. Você consegue se direcionar com segurança e assim sucessivamente. Nesse ponto, a luz da parábola, né? A luz continua sendo Cristo. Presta atenção nisso daqui. A luz continua sendo Cristo e o Evangelho. Os olhos aqui são usados para falar da disposição do coração humano em se conformar à vontade do Evangelho, à verdade do Evangelho, e moldar a nossa vida à vontade do Senhor e viver uma vida, então, em busca de santidade, uma vida digna de sermos chamados cristãos. E, mais uma vez, é evidenciado pelo Senhor Jesus a nossa necessidade de ter a vida, então, conformada com a palavra de Deus. A luz de Cristo, irmãos, dominando nossa vida por meio do Evangelho, ela faz, então, com que nós sejamos cristãos genuínos, cristãos
verdadeiros. O puritano Matthew Henry, ele tem uma frase interessante sobre esse texto. Olha o que ele diz, está no slide também. O evangelho entrará nas almas cujas portas e janelas estiverem completamente abertas para recebê-lo. E onde ele for, levará a luz consigo. Ou seja, se você de fato se converteu, creu em Cristo, se converteu dos seus maus caminhos, sua vida precisa refletir isso. Sua vida precisa manifestar isso em uma busca constante por santidade e abandono do pecado. Essa busca constante por santidade, ela vai obrigatoriamente te levar a lutar contra as disposições pecaminosas da sua mente. Quando o evangelho entra na sua vida, quando essa luz brilha e essa luz conduz então a sua vida, ela vai te levar a abandonar o orgulho, abandonar a inveja, abandonar os prazeres sensuais, abandonar o descaso com as coisas de Deus. Quando a luz do evangelho entra, ela leva então o marido a ser um marido melhor, que ama a esposa de todo o coração, que de fato se entrega por ela, assim como Cristo faz com a igreja. Quando a luz do evangelho ela entra e ilumina o coração do indivíduo, faz então com que a mulher seja uma esposa melhor, que ama o seu marido, que o respeita, se submete a ele, desempenha o papel de mulher virtuosa, cujo lar então é uma bênção de Deus, como a palavra de Deus diz. Quando a luz do evangelho entra no seu coração, ela deve te fazer ser um filho melhor, um filho que honra os pais, os protege, está disposto a cuidar deles nos momentos de vulnerabilidade. Quando a luz do evangelho entra no coração do indivíduo, ela conduz esse indivíduo a ser um empregado melhor, que trabalha como se estivesse prestando um serviço ao próprio Deus. Ah, mas o meu patrão é um carrasco. Minha empresa, meu Deus do céu, é isso, é aquilo outro. Não importa. Isso não interessa para Deus. Como assim, pastor? Irmãos, Deus nos cobra pela atitude que Ele espera de nós. E não pela atitude dos outros. Cada um prestará contas a Deus de si mesmo. Ou seja, é aquilo que a Bíblia manda você fazer. Ah, mas eu vou ser aqui então, nesse contexto do trabalho, por exemplo, você que é um bom empregado, um bom trabalhador e tudo mais, mas, sabe, eu estou sendo aqui massacrado e tudo mais. A Bíblia te manda ser um bom empregado. E ela não especifica que você deve ser um bom empregado somente quando as condições estão boas para você. E transfira isso aqui para o casamento, para a vida entre pais e filhos, para a vida na igreja, para a vida na vizinhança. É aquilo que a Bíblia cobra de você. E como eu venho falando nas últimas semanas, nós não vamos poder, irmãos, chegar diante de Deus, então, para prestar contas e dizer assim, sei lá, imagina, você chega diante de Deus, aí vamos supor que Deus fala assim, mas e esse pecado seu aqui? Ah, Senhor, olha, deixa eu te explicar. Nesse dia aqui, o que aconteceu foi que aconteceu isso, e essa pessoa fez isso, e aí eu tive que agir dessa forma. Imagina Deus falando, ah, bom, poxa, ainda bem que você explicou. Olha, tá vendo? Se você não tivesse explicado, eu já ia te mandar lá para baixo. Não, irmãos. É aquilo que Deus cobra de nós. A Bíblia diz, faça, ponto. Seja um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom empregado, um bom patrão, um bom vizinho, um bom crente, um bom cidadão. Por quê? Porque a luz do evangelho que entra na sua vida, ilumina a sua vida, ilumina todos os cantos, ilumina todos os lados, ela te obriga a fazer isso. Agora, o que eu não estou dizendo? Não estou dizendo que é fácil. Porque se fosse fácil, irmãos, não estava na Bíblia, a Bíblia pedindo para a gente fazer. Não é fácil, irmãos. Ser um crente de verdade, como a Bíblia exige de nós, não é fácil.
É por isso que Deus não nos deixa sozinhos nessa. É por isso que nós temos continuamente a condução do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo veio para atuar em nossa vida, para nos impulsionar, para nos dar força, para nos mostrar. Para quando você estiver caminhando lá na beirinha do precipício, assim, quase escorregando, e ele vem e diz assim: ei, olha só, vê aí onde você está indo. Para quando você está naquele dia desanimado, sem força, sabe, totalmente prostrado por causa de um monte de coisa, ele vem e te levanta por meio da palavra de Deus e te diz: vai, caminhe, faça. Para quando você está, então, diante de uma situação que você diz assim: Senhor, olha, não tem como ser crente diante dessa situação aqui, e o Espírito Santo vem sobre você e te ajuda com graça, com poder, com virtude de Deus, e você consegue, então, vencer aquela situação. É por isso, irmãos, que a busca pela santidade, ela é uma busca diária, e ela não é uma coisa que a gente faz sozinho, porque santidade que se faz sozinho acaba caindo no legalismo. Busca por santidade, que não tem a Bíblia como parâmetro, e muito menos essa condução do Espírito Santo, cai no legalismo. Aí começa a se dizer o que então? Que santidade é simplesmente faça isso, não faça aquilo. Nós não podemos ser como o mundo. Então, sei lá, se o mundo usa barba, não podemos usar barba. Por quê? Santidade, somos santos. Aí a santidade passa, ao invés de ser a conduta de vida conduzida pelo Espírito Santo, passa a ser o tipo de roupa que você veste, tipo de coisa que você bebe, tipo de coisa que você come, aonde você vai, aonde você não vai. E aí que está o problema. É por isso que, de novo, a Bíblia nos chama para o quê? Equilíbrio. E esse equilíbrio vem de onde? Palavra de Deus. E a gente precisa estar com o Senhor. Mas ainda assim, irmãos, esse fato de não ser fácil, então, praticar essas coisas, buscar essas coisas, não deve ser nunca motivo para que a gente desanime, como eu falei, muito pelo contrário. Tem que ser motivo para que a gente entenda a seriedade disso, a necessidade disso, e se empenhe ainda mais para buscar isso, sabendo que o Espírito Santo está comigo. O Senhor não me deixou sozinho nessa. E eu vou fazer o quê? Vou orar. Vou buscar o Senhor. Vou pedir a ajuda do Senhor. E Ele vai me conduzir. Versículo 34, o texto segue. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o corpo ficará em trevas. Aí aqui, a gente pode expandir um pouco o entendimento disso aqui, né? Entendendo que olhos bons, aquela vida que foi inundada pela luz do Evangelho e que foi verdadeiramente transformada. Olhos maus, aquela vida que tenta continuamente obscurecer, então, a verdade do Evangelho por causa do pecado, sem buscar arrependimento, sem buscar uma vida de santidade. O 35 diz: portanto, tenham cuidado, para que a luz que está em você não sejam trevas. O que esse versículo quer dizer? Tenham cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. A ideia aqui, irmãos, é falar de uma luz, então, que foi tão obscurecida, que foi tão camuflada, que chegou num ponto que ela não está mais no alto iluminando tudo, ela está escondida. E aí uma luz escondida é o quê? É trevas, é falta de luz. É isso que o texto está dizendo. Versículo 36, então, fecha. Se todo o seu corpo for luminoso, pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina, quando ilumina você em plena luz. Conclusão óbvia, né? Se você não tem partes, então, que você vai escondendo, que você vai mudando o facho de luz, o foco da luz, o que vai acontecer é que o seu corpo todo, você como um todo, vai estar radiando luz. Todo iluminado por todos os lados. E isso vai beneficiar você, as pessoas que estão à sua volta, e vai fazer com que você viva de fato o Evangelho e a fé em Jesus. Para a gente fechar, irmãos, algumas aplicações. O mundo jaz em trevas, é isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, e esse versículo ele é atemporal. O mundo jazia em trevas no período que esse texto foi escrito e ele jaz em trevas até hoje. O cenário
da igreja evangélica no Brasil é um cenário de trevas. De trevas. O problema está onde? Na qualidade da luz? A luz é Cristo. Óbvio que não. No Evangelho? Óbvio que não. Irmãos, Jesus tem luz suficiente para iluminar todos os corações, de forma plena. Se houver vida nos planetas, em todos os planetas, de todas as galáxias, Jesus tem luz suficiente para iluminar o coração de todos, sejam eles marcianos, jupiterianos e qualquer outro. Não há limite para a luz de Cristo. Mas o que acontece é que as pessoas endurecem continuamente o seu coração e se fecham para a luz de Cristo. E aí o que eles fazem? Eles trocam a luz verdadeira, que é Cristo, por luzes artificiais. Trocam esse sol da justiça, que é Cristo, que ilumina e aquece tudo, por lamparinas quebradas, que não iluminam. Veja esse texto aqui de Jeremias, capítulo 2. Versículos 12 e 13. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas. Cisternas rachadas que não retêm as águas. Apesar das metáforas serem diferentes, o objetivo é o mesmo, né? Mostrar a mesma coisa. Luz no lugar indevido não serve para nada. Cisterna rachada, que não retém água, serve para quê? Cisterna seca serve para quê? Para nada. Irmãos, a gente precisa ficar atento a isso aqui. A gente precisa cuidar do nosso coração, irmãos. Porque, veja, constantemente, vou repetir, constantemente, não é uma vez ou outra, não é, sabe, é constantemente. Os crentes têm tido uma postura de trocar o Senhor, que é o manancial de águas vivas, águas que fluem, águas torrenciais, por filetinhos de água que encontram aí à beira do caminho. O que é isso? É aquela insatisfação das coisas serem do jeito que Deus estabeleceu e aquela tentativa de estabelecer coisas diferentes no lugar daquilo que Deus já determinou. É aquela insatisfação com Deus, velada no fundo do nosso coração. A gente até expressa que não, eu estou satisfeito com Deus, não, eu estou alegre com Deus, mas no fundo o coração está inundado de insatisfação, de amargura. E aí a pessoa responde a isso como? Ao invés de se arrepender disso, pedir ajuda ao Senhor, ela substitui. Ela começa a colocar outras coisas no lugar de Jesus. E sabe o que a gente geralmente coloca no lugar de Jesus, irmãos? Coisas que nos satisfazem aí no mundo, no dia a dia. Os nossos pecados. Os nossos pecados escondidos. E veja, isso é esconder a luz. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Deixa a luz de Cristo brilhar em todo o seu ser. E aquelas coisas feias, quebradas, deformadas, sujas, que a luz do Evangelho clarear e mostrar em sua vida, troque, mude, se arrependa, peça ajuda ao Senhor. Peça ao Senhor para te ajudar, então, a resolver isso. Ao invés de esconder, então, ao invés de mudar o foco da luz, corra aos pés do Senhor Jesus e diga: Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda a resolver isso daqui, me ajuda. Ore, fale com Deus: Senhor, tenho dificuldade. Isso aqui é um quartinho que está fechado aqui no cômodo do meu coração. Está fechado, trancado. Peça ao Senhor para entrar ali, para fazer uma limpeza geral e para habitar plenamente nesse seu coração. Nossa geração, irmãos, de crentes, fazendo um paralelo com o que Jesus falou da sua geração, que a gente viu na semana passada, nossa geração é uma geração infantilizada.
Essa geração tem perdido o senso da urgência da vinda de Cristo. Essa geração tem perdido o senso da realidade do inferno. Tem perdido o senso da realidade de viver como crentes de verdade. Os crentes dos nossos dias estão cada vez mais mundanizados, normalizando práticas mundanas que só fazem apagar essa luz de Cristo que deveria brilhar intensamente em nosso coração. E como que a gente sabe disso? Como que a gente chega nesse diagnóstico? Analisa a porcentagem da sua vida que você tira para orar ao Senhor, para buscar conhecer mais o Senhor por meio da Bíblia. Analise os momentos na sua vida diária que você para e pergunta assim: meu Deus, como é que eu devo agir aqui de acordo com a palavra de Deus? Analise a importância que as coisas de Deus têm na sua vida. E aí, o quadro que a gente tem é de crentes que não oram, crentes que não conhecem a Bíblia, não se esforçam para conhecê-la, não têm apreço pelo Senhor, nem querem ter. Qualquer coisinha é motivo para pensar em abandonar a fé, abandonar o Evangelho. Qualquer motivo é motivo para desesperar e pensar assim: Deus não me ama, Deus não me quer, aquela coisa toda. Acordem, se levantem, batam essa poeira das suas vestes e sigam em frente como crentes de verdade, servos de Deus, vivendo uma vida digna do Evangelho que é conduzida por essa luz do Evangelho. Deixe a luz da palavra de Deus iluminar o seu coração como um todo e fazer de você, então, um luzeiro que vai impactar as pessoas à sua volta, vai atrair as pessoas à sua volta a Cristo, por causa da luz que irradia em você. Caso contrário, irmãos, essa luz vai só minguando. E aí vai chegar um momento que vai ser tarde demais. Que ela já vai estar apagada há muito tempo e a gente não vai estar nem percebendo. E achando que está iluminando tudo. Vamos orar?